Vênus e Urano estão juntinhos no comecinho do signo de Gêmeos e a gente vai conversar mais sobre isso. A gente já falou lá no vídeo onde eu falei da entrada do Urano no signo de Gêmeos, mas esse vídeo é especial. Mas esse vídeo aqui é para mostrar para você como que você vai usar a astrologia na prática, porque a missão do canal não é só trazer notícias astrológicas, mas é te ensinar a perceber os movimentos acontecendo mesmo. Eu vou te dar dicas de onde você vai ter que prestar atenção para você ter resultados e desafios desse movimento que está começando a acontecer agora. Vamos lá! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Academia Astrológica. Eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos, sou psicanalista junguiano, sou especialista em Plutão e Casa 8 e trabalho com terapia astrológica, que é uma técnica que eu venho desenvolvendo de acompanhamento astrológico com os meus clientes ao longo desses últimos 7 anos. E toda segunda e quinta aqui no canal tem vídeo novo para a gente conversar sobre astrologia, não só sobre os movimentos atuais, mas também sobre conceitos astrológicos, que esse vídeo é uma mistura dos dois aqui. Mas eu vou tentar deixar isso da maneira mais simplificada e prática para vocês observarem isso no dia a dia de vocês e utilizarem isso a seu favor, para você conseguir conquistar os seus objetivos vinculados com o setor que isso está acontecendo, tá? Antes da gente entrar no vídeo, quero convidar vocês para vir estudar astrologia aqui na Academia Astrológica. Tem 4 formas, né? Já falei várias vezes, vou falar rapidinho. Curso gratuito de astrologia, tem uma playlist, é só ir na página principal do canal, vai lá em playlists. Procura curso gratuito de astrologia, são mais de 60 aulas para você começar a aprender astrologia. Na área de membros tem outros 3 níveis diferentes de curso. Você tem o mini curso de signos, mini curso de planetas e signos e o curso completo de astrologia, que tem toda a parte de interpretação, a básica para você entender aspectos, casas e também algumas técnicas de previsão eu já coloquei. E a ideia é até o final do ano que vem ter um curso completinho, inclusive com aulas de terapia astrológica. Bacana? Sem mais enrolar, vamos direto lá para o nosso tema. Urano entrou em Gêmeos, agora no dia 25, iniciando um ciclo novo que vai durar vários anos aí, né? Só que o Urano, ele é um planeta que muda muito a perspectiva com a qual a gente lida com determinados setores, tá? Ele mexe muito com a gente individualmente nos setores por onde ele está passando. Então, quem conhece de astrologia já sabe que um planeta entrar num signo quer dizer algumas coisas generalizadas, mas quando a gente coloca isso dentro de uma realidade, ou seja, dentro de um mapa natal, aquilo ganha forma, aquilo ganha valor, fica mais objetivo, como que a gente vai lidar com aquela energia que vem daquele planeta, tá? E aí, o que a gente precisa pensar, e o que eu quero já perguntar, isso aqui é meio que uma aula, tá? É uma aula de autodesenvolvimento. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é o seguinte: para um pouquinho o vídeo, depois que eu fizer a pergunta, porque essa pergunta é bastante importante. O Urano entrou no signo de Touro lá em 2018, certo? Faz um tempão já. O que você aprendeu a respeito de posses, de dinheiro e de alto valor? O que você desenvolveu desde aquela fase? O Urano entrou no signo de Touro no dia 12, 13, 14, 15, no dia 15 de maio de 2018, tá? E aí ele iniciou um ciclo de vários anos, né, que terminou agora, que representou uma intensa modificação ou uma necessidade muito grande de nós transformarmos a visão que a gente tem sobre as coisas que estão envolvendo as características taurinas, que é dinheiro, que é natureza, que é conforto, que é prazer, que é alto valor, está relacionado, né, com conforto e prazer, o quanto que eu mereço de prazer e conforto nessa vida é o que eu trago para mim. E ele passou esse tempo todo ali promovendo essas alterações através de várias situações ao redor do mundo, mas na sua vida também isso aconteceu. Só que a gente precisa colocar isso sempre num mapa natal, né? Senão fica um negócio que é muito aleatório. Mas a pergunta básica que você tem que fazer, o que é interessante para a gente desenvolver dentro do conceito da ideia dessa nosso vídeo aqui, é o como que você lidou com essas mudanças. O que mudou em você ao longo desses últimos anos que está relacionado com essa questão da passagem de Urano em Touro. Então, mundialmente, a gente viu
várias questões ecológicas acontecendo, a gente viu várias crises financeiras acontecendo ou prestes a acontecer. Parece que a gente está andando na corda bamba ali o tempo todo, né, com essa questão financeira. Uma coisa que foi muito marcante, que ganhou muita força nesses anos, foram o início da adoção e da utilização das moedas digitais bastante intensamente. O mercado de criptomoedas é muito forte hoje em dia, apesar de ser extremamente volátil, mas é uma coisa que eu acredito que veio para ficar. Eu já falei isso em outros vídeos de 3, 4 anos atrás. Mas o ponto dessa história toda é: você fez a sua lição, você fez as suas transformações, você alterou a sua realidade, você criou a realidade diferente que o Urano traz para você através das experiências, das situações que ele proporciona. E eu quero dar um exemplo para você da minha vida. Para você que não me conhece, você não sabe essa história ainda, mas uma história que eu já contei várias vezes. Em 2017, eu sofri uma enorme perda financeira. Eu tive uma falência num negócio que eu tinha e eu perdi tudo, absolutamente tudo. 6 meses depois eu perdi o casamento que eu tava, e aí depois eu perdi o lugar, perdi minha moradia, e aí também perdi o convívio com tudo que eu tinha. Literalmente, em setembro de 2017, eu tinha uma mochila de roupas e um notebook. Era isso que eu tinha. E isso foi quando o Urano estava tocando na minha casa 8. Só para você ter uma noção de como o negócio... Minha especialidade é a casa 8, não é à toa, porque eu vivi isso na pele, literalmente. Então lá em 2017 eu comecei esse ciclo de transformação e mudança muito radical da forma como eu lido com posses, com dinheiro, da forma como eu faço essa gestão, da forma como eu ganho isso, e aprendendo com a perda grave, super profunda, super intensa que eu tive durante aquele ano. Foram 2 anos para eu começar a sair daquele buraco, mas isso é uma história para outro vídeo, que quem sabe eu volto a contar para vocês algum dia. Mas o ponto é que ao longo desse trânsito de Urano em Touro, eu aprendi várias coisas diferentes e eu me transformei muito intensamente em vários setores diferentes, porque meu mapa faz aspectos com esse trânsito, né, ao longo do tempo. E alterei muito a forma como eu enxergo isso. Agora, esse ciclo se encerrou. Esse ciclo de 7 anos, né, se encerrou de uma forma bastante intensa, bastante prazerosa, bastante próspera. E a realidade está alterada. A minha mudança de configuração financeira, da gestão, da maneira como eu enxergo as coisas, se concretizou e acabou, e começa outro ciclo, que eu vou mostrar aqui na tela para vocês, tá? Vai começar um outro movimento. Mas o que é interessante a gente pensar nessa história nesse momento agora, o que é que estava acontecendo com você lá em 2018? Como que era a sua vida? Como que estava o status da sua vida? Estava casado, estava casada, estava separando, estava juntando, tinha dinheiro, não tinha dinheiro, estava com saúde, não estava, brigou com o irmão, aproximou do irmão, abriu canais da espiritualidade ou não, mudou de casa. O que é que estava acontecendo com você nessa fase? Para você poder ter uma visão mais ampla de qual foi o caminho que você vivenciou ao longo desse tempo todo que o Urano estava transitando ali, e especialmente você trazer para a consciência o que você aprendeu com isso. Isso é muito importante, porque agora a gente está iniciando um ciclo de Urano em Gêmeos. A gente vai mudar o foco. A gente vai sair agora dessa questão financeira, e obviamente não abandonando o valor do dinheiro e descartando isso da nossa realidade, mas com essa transformação interna, nessa relação mudada. Com essa questão, essa nossa relação financeira transformada, a lição aprendida. E é muito importante da gente ver o quanto que isso realmente transformou a gente se permitiu ser transformado por isso, ou o quanto que a gente está ainda ressentido e amargurado com as coisas. Era hora de a gente deixar essa história partir e a gente ir para um lugar de mais tranquilidade com relação a isso. Agora, o nosso foco vai sair da questão financeira e vai entrar na parte intelectual, social. As nossas barreiras de comunicação social vão ser arrebentadas, né? Vão ser rompidas. Urano é um planeta de alteração radical das coisas. Então lembra que eu contei para você, né? Eu tinha um negócio, eu tinha um casamento, eu tinha um dinheiro e eu perdi tudo. Rompeu com aquilo lá. Isso não precisa ser necessariamente ruim o tempo todo. É que o meu caminho estava errado naquela fase.
Isso não quer dizer que o seu caminho está errado agora, porque você pode intencionalmente fazer essa mudança para o lugar onde você quer ir, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que avaliar sempre caso a caso. Mas o que a gente tem que pôr em mente aqui? A partir de agora, a gente vai começar a prestar mais atenção em como que nós colocamos o valor na nossa mente, no aprendizado e nas relações, nas nossas relações sociais, na nossa curiosidade, no nosso contato com outras pessoas. O Urano é um planeta de criatividade, de independência, de inovações, certo? De você trazer coisas novas, diferentes para a sua realidade. E o Gêmeos é o símbolo do conhecimento, do aprendizado, né? Da curiosidade por novos assuntos e também nessas questões de se conectar e conversar com outras pessoas. No momento em que a gente tem o Urano em conjunção com Vênus no comecinho do signo de Gêmeos, isso é muito, muito simbólico de que nós estamos diante de uma grandíssima oportunidade de ampliarmos a nossa capacidade de comunicação com os outros, trazendo mais valor para dentro dessas relações, trazendo mais harmonia, trazendo mais prazer, trazendo mais compreensão e empatia, que cá entre nós é um negócio que falta muito no nosso comportamento hoje em dia. Inclusive assim, cada dia que passa eu fico mais estarrecido com o nível de falta de educação que as pessoas têm na internet. É um negócio assim, sério, é inacreditável o nível de estupidez que existe na internet. É só você ir em vídeos grandes aí, você vê os comentários, tem muita gente absurdamente mal educada. Graças a Deus aqui no canal é bem pouco, eu ainda tenho, mas é bem pouco. Mas essa união aqui pode fazer com que a gente comece a colocar em relevância a forma como a gente se conecta com as pessoas, a forma como a gente se interessa pelos outros e como a gente está distribuindo a nossa capacidade de ouvir o que os outros têm a dizer, assimilar isso de uma forma equilibrada, empática, harmônica e transformar essa relação em algo mais prazeroso e interessante. O lado negativo é que Urano é um planeta extremamente temperamental e irritadiço, o que pode causar vários conflitos e vários rompimentos. De qualquer maneira, a gente tem um aumento agora nos próximos anos da necessidade de ampliar o conhecimento e a conexão com as pessoas. E nesse vídeo eu vou mostrar para você o que é que você vai ter que observar no seu mapa para entender qual que é a atenção que você tem que colocar, onde você tem que colocar atenção nas situações ao seu redor para ver o desenvolvimento dessa conexão Urano-Vênus, tá? Pensa assim, ó, quando você tem dois planetas que se juntam, eles iniciam um ciclo novo dessa relação que eles têm em cima daquele ponto daquele mapa. É como se você dois lápis aqui, tem dois lápis aqui. Ó, é como se a gente tivesse o seguinte, ó, pensa que eu tenho dois lápis e eu vou acertar um pedaço da minha mão aqui, ó. Então, este movimento de conjunção está atingindo um pedaço da minha mão. Esse pedaço da minha mão vai ficar sensível. Bacana? Porque eu tive essa atuação sobre esses dois pontos. E aí esses planetas continuam a andar, continuam o caminho dele. E em algum momento, que é quando eles formam aspectos entre si, essa situação aqui vai ter desdobramentos. Então, por exemplo, se eu dei uma porrada aqui e fez um machucado, quando esses planetas começam a andar, e especialmente Vênus, né, que é mais rápido, ele formar um aspecto com o ponto inicial, eu vou ter um resultado dentro dessa situação aqui. Então imagina assim, ó, tomei uma lapisada aqui. Urano está meio que passeando aqui em cima, Vênus vai andando, ele vai formar o primeiro aspecto, a primeira conexão, que é a gente chama de sextil, ou sextil, e isso vai trazer um resultado positivo, ou seja, depois que eu tomei o meu corte aqui, quando Vênus chegar nesse pedaço aqui, ele vai simbolizar que esse lugar está começando a cicatrizar. Depois ele continua andando e faz um aspecto de quadratura. Nesse aspecto de quadratura pode acontecer alguma outra coisa que prejudique essa cicatrização. Por exemplo, eu estou andando pela casa e meu cachorro pular e dar uma mordida na minha mão aqui em cima do corte onde eu estava. Aí a gente tem um problema. E aí depois a gente tem um trígono, uma oposição, um trígono com uma quadratura e um sextil e encerra esse ciclo aí. Então o que eu quero falar para vocês é assim, eu vou dar para vocês datas, olha só o que eu fiz. Eu fui estudar hoje e eu vi quais são as datas
em que Vênus faz os aspectos com aquele ponto inicial, com o ponto inicial que a gente está vivendo hoje, tá? Para você perceber quais são os desenvolvimentos que isso está tendo na sua vida. Então, o que você precisa prestar atenção hoje é você, mais uma vez, para o que está fazendo, para o vídeo, depois que eu explicar, né? Você para o vídeo e você vai observar onde que está Urano e Vênus no seu mapa, qual é a casa que ele está atuando. Você vai parar, aí você vai pensar nessa casa, você vai pensar nas situações que estão envolvidas com essa casa e você vai escrever o que aquilo representa para você, o que você está identificando de novo, o que é que está acontecendo de diferente dentro dessa área da sua vida para você prestar atenção nesse desenvolvimento e até ter atitudes para desenvolver esse primeiro movimento. Bacana? Então vai lá, para o vídeo, pega o papel, pensa lá, vai ver onde está Urano no seu mapa. Eu não tenho mapa. Entra em qualquer site de astrologia, Personari, o Imistic, o Astro.com, qualquer um. Entra lá, qualquer um, põe lá seus dados, vai ver lá onde que está essa conjunção de Urano com Vênus. Vê lá, 0 grau de Gêmeos, onde está. Aí vê qual que é a casa. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês abrirem a playlist de curso gratuito de astrologia, que lá tem uma descrição de todas as 12 casas. Então o que você vai fazer? Você vai pegar, vai identificar lá onde tem essa conjunção de Urano com Vênus. Aí você vai ver qual é a casa que está sendo afetada no seu mapa. Vai no vídeo, assiste a explicação da casa e presta atenção nessas características, anota tudo. Quando você anotar, você vai ver que você vai ter insights que vão te direcionar para o tá acontecendo aquele negócio, eu estou ignorando faz um tempinho. Putz, está naquele setor que o Nando falou, então vamos começar a pensar nas soluções. E aí nós vamos traçar, nós vamos pensar qual é o caminho que isso vai se desenvolver ao longo do ano. Vênus começa esse ciclo agora, começou dia 25, né? E ele vai voltar a entrar numa conjunção exata com o Urano em junho de 2027. Então a gente tem um ano, né? A gente tem um ano e pouquinho ainda para frente dessa busca por essa nova conjunção, porque no final desse ano a gente tem Vênus retrógrado, no final do ano. Enfim. Tá? Então isso aqui leva um pouquinho mais de um ano. Então a partir dessas datas você vai ter isso em mente e vai identificar qual é a sequência de eventos que podem acontecer dentro do desenvolvimento dessa ideia. Bacana? Então vou mostrar aqui para vocês na tela as datas, vou mostrar direitinho aqui para você ter isso anotado aí para ver como que isso vai se desenvolver. Então olha só o que a gente tem hoje, ó. Eu pus aqui dia 26, tá? 26 de abril de 2026 eu tenho uma conjunção aqui, ó, de Urano com Vênus, tá? Esse é o início desse ciclo. Neste mapa aqui, que é um mapa aleatório que eu abri agora, esse Vênus e Urano estão na casa 7, ó. Estão bem no meio da casa 7, iniciando um ciclo nessa casa 7, o que quer dizer que isso aqui fosse uma pessoa. A partir desse ponto, existe uma possibilidade muito grande de acontecerem situações envolvendo a área dos relacionamentos e das sociedades, dos acordos, né? Então, pode muito bem ser que essa pessoa esteja solteira e a partir desse momento, conforme as datas que eu vou passar para vocês, a gente tem possibilidades de desenvolvimento dentro daquele setor, dentro daquele lugar. Bacana? Então, se a pessoa está solteira, fala, bom, agora estou solteiro, vi que está lá, então eu vou começar, põe o aplicativo, começo a sair, vou dando atenção para as pessoas que estão me querendo, porque sempre tem, todo pé tem sua meia, cara, todo pé tem sua meia. Se bem que a meia pode trocar algumas vezes ao longo da vida, tá? Mas todo pé tem sua meia, fica tranquilo. Mas também pode ser que, como o Urano é um planeta muito forte, isso pode promover um rompimento no relacionamento que é atual, tá? Mais uma vez, isso tem que ser visto caso a caso, porque cada vida é uma realidade diferente, é uma composição de mapas diferentes que dependem muito, né, de o que é que tá, de como que isso está se apresentando aí, tá? Então, um ponto que é importante aqui, né, por exemplo, nesse caso de casa 7 aqui, como o Urano é um planeta bastante diferente, o padrão do gosto dessa pessoa aqui pode mudar bastante, não vai aparecer uma pessoa bem diferente do que se imagina, beleza? Então tá, então a gente tem esse início aqui, ó. Lembra que eu falei da pontada, do corte? Então, o primeiro ponto, o primeiro desenvolvimento dessa área sensível aqui acontece no dia 13 de junho. 13 de junho de 2026,
é quando a gente alcança o primeiro sextil entre Vênus e Urano, tá? Vênus vai estar aqui, entrando no signo de... Como é que chama isso aqui? Ah, sim, Leão. Isso aqui chama Leão. E ó, tá até apontado aqui, ó. Tem um sextil aqui, ó. Inclusive, esse aqui é um bom ponto para um desenvolvimento de relacionamento, por exemplo, porque a Lua vai estar aqui em Gêmeos, bem juntinho, tá? Então a gente tem o primeiro primeiro ponto de desenvolvimento acontece do dia 13 de junho até o dia 21 de junho. É a primeira lacuna, primeiro ponto de atenção que você tem que colocar para esse desenvolvimento dessa área que está sendo acionada no seu mapa, tá? A segunda data é do dia 10 de julho até o dia... Calma aí, deixa eu tirar esse mapa aqui da frente. Do dia 10 de julho até o dia 19. Vai anotando aí, hein? O que acontece dentro desse período? Ó, eu tenho uma quadratura de Vênus em trânsito com Urano em trânsito, tá? Isso aqui vai criar uma situação de tensão com aquela situação inicial. Então lembra, né? Teve o movimento de atuação, intensificação, aquele ponto lá ficou sensível. Tivemos o primeiro resultado no dia 13 de junho. No dia... Que dia que é esse aqui? 10 de julho. Do dia 10 de julho até o dia 19 de julho, eu potencialmente tenho a primeira tensão, o primeiro problema, um rompimento com o sonho iniciado ali, que vai trazer desafios. Isso não quer dizer que você tem que abandonar o projeto, quer dizer que você tem que enxergar a mais à frente e desenvolver outras saídas, tá? E aí a gente tem o primeiro trígono, que vai do dia 7 de agosto do dia 7 de agosto até o dia 17 de agosto, tá? São 10 dias, onde Vênus está lá no signo de Libra e vai fazer um trígono aqui, ó, mais uma vez com a Lua em conjunção com Urano. Olha só que beleza isso aqui, hein? Ó, tá bem bacana esse mapa aqui, inclusive, hein? Esse mapa tá bem legal. Então eu tenho esse Vênus aqui fazendo esse aspecto. O trígono é um aspecto que é relativamente mais suave, ele é um tanto quanto passivo, mas ele também pode representar resultados desse primeiro desenvolvimento, da primeira fase de desenvolvimento. É uma surpresa, encontrar soluções ou atitudes positivas para o desafio que foi gerado a partir dessa primeira quadratura que a gente viu no período anterior, tá? Então dentro desse período pode ter resultados bastante interessantes para o seu dilema, para a sua questão. E aí a gente chega na metade do caminho, que é a oposição. A oposição acontece do dia 7 de janeiro, porque a gente vai ter Vênus retrógrado no final desse ano, 7 de janeiro de 2027, tá? E isso vai até o dia 15 de janeiro. Então é do dia 7 ao dia 15 de janeiro a gente tem uma oposição, que é o ápice do movimento, é o ápice da tensão. O que quer dizer? Que um ponto ficou sensível, você começou a desenvolver o seu conhecimento sobre isso, e quando você chega na oposição, você tem a clareza total de todo o caminho que foi seguido até agora, de todo o aprendizado, desafios e fortalezas que isso te proporcionou. É encarar a realidade, é olhar para a realidade, o que você aprendeu, o que você não aprendeu, o que você desenvolveu, o que você deixou de desenvolver. Essa é uma fase bastante importante para todos os ciclos, inclusive eclipses e lunações são baseadas nesse conceito de oposição, que é onde a gente tem o ápice, né? A energia fica mais forte ali. Então ali a gente vai encontrar tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente não aprendeu e o que a gente precisa desenvolver para conseguir sair da frustração de não ter finalizado aquele ciclo, de não ter aprendido aquilo direito. Então eu vou estar de cara com a realidade que não foi preenchida e não foi desenvolvida, tá? E aí na sequência a gente tem quando a gente começa a pensar nessa história, eu vou começar a desenvolver melhor as soluções, porque eu estou vendo as coisas bem na minha frente, a oposição é estar frente a frente, tá? Eu vou desenvolver as soluções para aquilo que ficou muito claro para mim, que vai ser do dia 1º de março de 2027 até o dia 7 de março. E aqui eu posso ter resultados muito mais tranquilizadores e acalmantes de todo esse processo que eu estou vivendo.
Aqui eu já estou dominando mais a situação, eu já entendo melhor como isso funciona, eu já fiz várias atitudes, já tive vários pensamentos e atitudes diferentes que tiveram ou não bons resultados, e agora eu estou começando a colher os frutos, tá? A partir desse momento eu começo a ter resultados que são mais interessantes, que são mais prazerosos, que são mais bacanas. Aquilo vai se desenvolver para um lugar onde eu tenho mais, essa transformação está mais consolidada, tá? É um trígono que sai de Vênus e toca Urano aqui. Urano vai estar retrógrado nessa fase aqui, tá? Só que antes da gente concluir o nosso ciclo, ainda tem alguma novidade, que vai acontecer no dia 26 de março de 2027 até o dia 2 de abril, que é a segunda quadratura, é uma quadratura minguante que acontece aqui, Vênus em Peixes com esse Urano no comecinho do signo de Gêmeos. Aqui eu tenho um desafio diferente do que na primeira quadratura, que é a surpresa. A primeira quadratura sempre fala, putz, isso aí eu nunca imaginei, nossa, é sempre inesperado, é sempre uma coisa que a gente não sabe como funciona. A segunda quadratura são ajustes, são dificuldades que estão se apresentando de novo, você já manja o que está acontecendo, fala, pô, de novo isso, você dá aquela última ajustada, daquela última, é como se desse a última atrasada, sabe? É a impressora que não funciona, é o carro que não ligou, mas você já sabe como resolver o problema. Não é aquele primeiro setor, não é aquele primeiro momento, né? Por exemplo, se for uma impressora mesmo, né? Vamos imaginar que é, sei lá, casa 6. Você tem aquela questão com a... Casa 6 nada, casa 2. Você tem aquela questão com a impressora. Não é novidade, ela já aconteceu. Já aconteceu antes. Você tentou 4, 5, 6, 7 coisas diferentes até descobrir que na 8ª coisa era o que resolve. Então aquele problema vai aparecer de novo, só que você já sabe a solução. Aí você põe isso para funcionar, está livre do problema. E aí o bonde segue o caminho para chegar no último ponto, penúltimo, né? No penúltimo ponto, que é o segundo sextil, que é do dia 20 de abril de 2027 até o dia 27 de abril, tá? A gente tem o segundo sextil, que é só uma consolidação. Cadê o diabo? Tá aqui. É só uma consolidação de tudo que vem acontecendo, é uma apreciação de resultados, dos prazeres que foram vividos, das situações que foram desenvolvidas ali, e a gente começa a entender que aquilo está no ciclo, está no fim do ciclo, está acabando já. Não tem mais graça, não tem mais... Já fez o que tinha que fazer, manja, já fez todas as transformações, já fez todas as mudanças, então a gente senta para trás, olha tudo, recolhe todos os dividendos, recolhe todos os resultados e começa a se encerrar e começa a se preparar, porque logo na sequência a gente tem mais uma conjunção de Vênus com Urano, ainda assim no começo do signo de Gêmeos, mas trazendo uma outra camada, trazendo um outro propósito, um outro movimento, um outro assunto, tá? Então isso é uma coisa que é importante, é legal você colocar, faz essas anotações, presta atenção onde as coisas estão no seu mapa para desenvolver isso ao longo desse próximo ano, porque isso pode realmente promover transformações bastante significativas no setor desse seu mapa aí, tá? Só que uma coisa que a gente tem que ter em mente é que quando ele acaba o ciclo, começa outro, certo? E a gente tem que olhar para isso como uma visão de absurda curiosidade e desejo de promover a transformação. Porque sabe quantas vezes essa conjunção de Vênus com Urano vai acontecer em Gêmeos? Vou contar para você, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Mais agora, né? São 7 vezes. São 7 vezes, 7 anos diferentes que isso vai acontecer. Então são ciclos novos acontecendo a cada ano, tá? Então junho de 2027, julho de 2028, maio de 2029, julho de 2030, abril de 2031 e junho de 2032. É sempre no meio do ano, tá? É sempre no meio do ano. Então esse é um fator bastante interessante da gente prestar atenção. Beleza? Bom, não vou explicar outras tecnicalidades que vocês sabem que eu gosto de explicar sobre posicionamento de casa, onde que está o planeta. Você quer fazer a sua sessão e você quer a minha ajuda para tentar entender o que é que está rolando, é só mandar uma mensagem para mim aqui embaixo. Na descrição de todos os vídeos tem o link para você me chamar no WhatsApp. Bacana? Então, todos prontos para a nossa revolução geminiana. Bora lá. Beijo.